E começamos agora falando da nossa saúde com o Dr. Fernando Bacalhau. Gente, cuidados e prevenção à trombose, falamos outro dia. Recebemos muitas perguntas sobre esse assunto e trouxemos hoje, doutor, para responder mais algumas dúvidas que não foram respondidas naquele dia e, é claro, que também responder outras. Então, já manda brasa aí no WhatsApp, você que já tem salvo no seu celular, manda pra gente a sua pergunta. Se você não tem ainda salvo, salva agora. Vai lá em novo contato, 119 5045 1840. Ele é angiologista, cirurgião vascular e nosso querido amigo médico, Dr. Fernando Bacalhau. Seja muito bem-vindo. Muito bom te receber. Vou te convidar para sentar. A gente hoje fica numa dúvida, né? Assim, abraço, dou um beijo, não dou. Agora, é até bom que a gente comece por esse assunto, que nada tem a ver com a sua especialização, mas sei que tem a ver com todo o seu conhecimento, que você é um médico extremamente estudioso. A gente tem ouvido falar muito que a Covid voltou e tem muita gente se contaminando. Sim. A gente precisa voltar com alguns cuidados? Precisa demais, né, Cláudia? Realmente aumentou muitos casos. A gente que está no meio da saúde recebe muitos e-mails de hospitais e tem alguns hospitais que fazem estatística diária de como está o número de casos. Então, a gente está acompanhando. E realmente, infelizmente, nas 2 últimas semanas, aumentou a incidência novamente aí da Covid. Porém, é uma Covid diferente do que a gente tinha há 2 anos atrás. Covid mais simples, com muito menos sintomas, mas é uma doença que a gente não entende muito, então tem que ter atenção total, álcool gel, máscara nos ambientes fechados. Aqui em São Paulo, não sei se é o problema no Brasil inteiro, então às vezes em alguns outros estados está um pouquinho diferente, mas aqui em São Paulo a gente tem que ter um cuidado bastante grande também. Criança também, né, acima de 5 anos, tendo uma estatística alta também, a gente que tem criança pequena em casa, então tem que ter atenção total de novo. Doutor Fernando Bacalhau tem 2 princesas em casa. Aliás, ele tem 3 princesas, que a sua esposa é uma princesa também, né? Mas virou rainha depois que foi mãe. Mas que coisas lindas as 3 meninas do doutor Fernando Bacalhau. Mas é isso aí. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado. A gente que é muito caloroso, eu adoro um abraço, um beijo. Nesse momento é melhor a gente ficar um pouco mais contido, né? Porque a gente tem que respeitar a nossa saúde, o grande presente que Deus nos deu. E falando nisso, vamos pensar na nossa saúde vascular. Isso. Porque é importante e as pessoas sentem dores e muitas vezes também o desconforto de não estar com um aspecto bonito. Verdade. Porque varizes também incomodam esteticamente falando, né? Muito, né, Cláudio? E assim, o papel que você tem de prevenção, de orientação, de pegar numa fase inicial é muito legal. E esse trabalho que você fez também com o pessoal da pré-menopausa, menopausa, tem que ter uma atenção muito grande, porque a gente já percebeu na clínica que muitas vezes a mãe, a esposa se cuidando, ela também olha o marido, ela olha o filho, ela olha os familiares, por ser uma doença genética, e acaba passando essa informação e cuidando, além de si próprio, de toda a família também. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Até para os meus amigos mais íntimos, se você está procurando um bom cirurgião vascular, tá aqui. Obrigado. É ele que cuida de mim, da minha parte vascular, e não só de mim, como de muitos amigos meus, e todos eles falam que show. Obrigado. Esse médico é o cara. Eu realmente tiro o chapéu. Obrigado. Agora vamos lá, as perguntas? Vamos. Vou pedir para a produção já colocar aqui no nosso video wall, porque já temos perguntas que ficaram, que não foram respondidas e que vem hoje com força total, mas ainda guarda a sua. Olha essa daí, grandona, Maria Virgínia Guimarães Rocha de Salvador. Tem um problema sério nas pernas. Começou em uma e atingiu as 2. Começou com inchaço nas pernas, depois formou bolhas e em seguida elas estouraram e viraram feridas. Dói muito, já tomei muitos antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos. Ando com um andador. O médico disse que é linfedema, que não tem cura. O que posso fazer para amenizar as dores? Obrigada. Olha, Maria Virgínia, é um caso bem intenso, bem difícil, né, Cláudia? Geralmente o pessoal daqui manda pergunta difícil pra gente. Mas, assim, nosso papel é tentar evitar esse caso, né? Se a gente conseguir prevenir antes disso, olha a história dela, ela teve problema em uma perna, passou para outra. Se ela tivesse problema só em uma perna, já seria um grande benefício. Então, hoje, o linfedema realmente não tem cura, tá certo? Mas tem controle, a gente pode melhorar. Então, classificação de linfedema, a gente divide em classes, a gente divide em estágios. Toda vez que a gente pega um estágio e diminui e melhora, já é um fator de bom sucesso.
O grande complicador do linfedema, Cláudia, é uma doença chamada erisipela. Se o linfedema infeccionar, pegar uma infecção na perna, dá essa doença que dá as bolhas, as feridas e às vezes precisa de internação. Então, a melhor coisa que a Maria Virgínia precisa fazer é sempre olhar para a sua perna, olhar o vão dos dedos, ver se está sempre sequinho, para não juntar qualquer infecção fúngica, caminhar, se exercitar e prevenir Mesmo com o andador, porque você vê, ela está com muita dificuldade de andar, até está com o andador, né? Mesmo com problema com o andador, porque ela erguendo a panturrilha, mexendo a perna, ela se exercita. Engraçado que às vezes até algum paciente com andador tirando um pé do chão, ficando com só, ele já está fazendo essa perna trabalhar. Não precisa virar atleta, Maria Virgínia, não precisa virar uma profissional, mas sempre tentar mexer mais e atenção, sempre olhar. Outra coisa que eu deixo de dica também, na hora do banho, usa uma toalha para o corpo, uma toalha para o pé, para você secar muito bem. Eu tenho muitos pacientes, Cláudio, que pela obesidade, pelo sedentarismo, enxugam mal os pés, usam um secador nos pés, isso vai muito mal, você não seca, você não tira a bactéria natural da pele dali. Ah, não é para secar a pé com secador? Não, deixa uma toalha separada só para os pés. Tá. Quem tem doença precisa de uma atenção muito justa, muito firme. Ela já tomou antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Tem alguma outra coisa que ela possa fazer para amenizar essas dores? É a caminhada, é o exercício e mexer. Se tiver febre, alguma coisa, bolhas, aí precisa procurar ajuda rápido também, porque senão vira essa doença da erisipela também. Terrível, é terrível. Maria Virgínia, força aí para você, né? Mexa a perna. É uma cruz, né? Porque é a única coisa que pode ajudar. E controle, tá bom? Tamo juntas. Força aí. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, ela não se identifica, mas diz: estou em tratamento de trombose profunda na perna esquerda. Estou em tratamento, mas continuo sentindo muita dor. É normal? É normal e é esperado, Cláudio. Uma vez dado a trombose é um entupimento. Vou tentar falar sem mediquês. A trombose é uma doença onde a veia entope, ela fecha, o sangue não passa ali mais. Então, o corpo precisa, primeiro, procurar um outro caminho e não fazer que esse coágulo embolize. Então, deu a doença, nessa fase, a dor, o inchaço, o mal-estar não é tão ruim. Quer dizer que o seu corpo está se organizando para procurar um novo trajeto. O tratamento de uma trombose varia de 6 a 9 meses. Por isso que a gente aqui fala tanto da prevenção. Imagina uma doença que trata no mínimo 6 meses. Então, essa dor ela acaba ainda sendo necessária, esperada, e não é hora da gente pensar em fugir da dor, é hora de encarar o problema. Ok. Próxima pergunta, se você ainda não mandou a sua, no 11 9 50 45 18 40, tá bom? Aqui, ó, faz 2 meses que tive Covid e estou com muita fraqueza e cansaço nas pernas. Tenho chance de ter trombose? Tem sim, Cláudia. É uma doença que hoje a gente já sabe, a Covid, com 16% de chance de ter trombose venosa. Já tem estatística para isso. O grande vilão é que às vezes a pessoa não tem só o Covid, tem a Covid, toma um anticoncepcional, é sedentária, e somado esses fatores, acabam tendo uma piora. A Covid aumenta a viscosidade sanguínea e aumenta o risco de trombose venosa. Então, a gente tem feito muito check-up, vale a pena. E aí, então, já vou dar uma dica. Se você teve Covid, 1 mês, 2 meses, tem um inchaço em uma perna e não tem na outra, procura ajuda. Aí é o início de algum probleminha circulatório. O inchaço de um dos lados pode ser uma obstrução venosa também. Então, se olha o familiar, o marido, teve Covid e tal, e teve um inchaço assimétrico, precisa procurar ajuda. Perfeito. Bora para a próxima? Vamos lá. Estou grávida de 7 meses e com trombose venosa profunda em veia solear. Quais as recomendações do doutor para o meu caso? Olha, a gravidez é um momento de alto risco para trombose e os primeiros 40 dias depois do parto, puerpério, é o maior risco de trombose. Então, faltam algumas informações, é difícil a gente falar de um modo geral. Primeiro, se é o primeiro filho, se é a primeira trombose. A veia solear é uma veia um pouco mais baixa.
Então, obrigatoriamente, essa grávida tem que usar meia elástica. Meia elástica todos os dias? Todos os dias. Acordou, colocou? Colocou a meia elástica porque ela vai ajudar em 20% o retorno venoso. Tá. Então, ela precisa hidratar bastante, precisa também se mexer e caminhar. Beber bastante água e fazer exercício, Isso. caminhada. E a anticoagulação, para esses casos, são individualizados. Muitas vezes a gente anticoagula com Clexane, que é uma medicação até os 40 dias depois do nascimento do bebê, para justamente prevenir a progressão do trombo, prevenir a embolia. E não tem risco para o bebê o Clexane? O Clexane é o que menos tem risco para o bebê. Os outros anticoagulantes, eles passam pela placenta e chegam no bebê. O Clexane não. O Clexane é seguro para o bebê, não passa para o bebê e é indicado na gestação sem contraindicação. A Flávia é de São Paulo diz, tenho muitas varizes. A indicação é fazer a cirurgia, mas tenho medo. Me falaram que posso ter aneurisma. É verdade, doutor? Não, é diferente, um pouquinho diferente. O aneurisma é uma doença arterial e a varizes é uma doença venosa. Um é o caminho de ida do sangue e outro o caminho de volta. Então são coisas diferentes. Se ela tem muitas varizes e já teve a indicação de cirurgia, olha, acho que vale a pena tentar fazer algum tratamento adjuvante para tentar fazer uma cirurgia mais leve, mais simples, mais tranquila. Porque se alguém já falou que o caso dela é cirúrgico, entendo que não tem mais, que está tudo bem, está tudo certo. Mas se você muitas vezes diminuir as varizes, tirar alguns vasos, você faz uma cirurgia mais simples, com uma recuperação melhor, um risco anestésico menor, você tem um pós-operatório muito melhor. Fazer uma cirurgia de 10 veias é uma coisa, fazer uma cirurgia de 3 veias é muito mais simples. Ah, posso te falar uma coisa, Flávia? De verdade, passa com o doutor. Dá um pulinho lá, tá em São Paulo, tá Vai pertinho, lá. né? da gente. Vai lá, de verdade. É isso aí. Não dá essa moleza, não. Médico show. Obrigado. Tá? Obrigado. Vou para a próxima pergunta. Tenho diabetes e complicações com pressão alta. Tenho medo de operar minhas varizes. Tem algum risco? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. A gente tem que sempre se cuidar, com muita atenção. Diabetes é uma doença silenciosa, a pressão alta também. Então, a gente tem que ficar muito de olho. O diabetes dá uma doença no fundo do olho, nos rins e nas pernas. Então, se você tem algum risco, já tem a doença instalada, tem que se cuidar, fazer o controle glicêmico. A dieta é importantíssima, é imprescindível, cortar farináceos, alimentação com fibras é muito importante, que aí tudo melhora até as varizes, né? Tá vendo? Joana Severina, desse paraíso aí, Capitólio, Minas Gerais. Olha só. Tem que se cuidar, né? O medo não ajuda a gente em nada, viu, gente? Só em alguns casos, quando realmente o perigo é iminente, a gente precisa ter medo para se proteger. Mas nesse caso, assim, tem o medo? Não, o medo te paralisa. Procure um médico para você ver ali o que é que você precisa fazer nesse momento, né? Diabetes, pressão alta e varizes são coisas distintas, todas elas requerem uma atenção especial. Aliás, a gente é tão especial que precisa ser bem cuidado o tempo todo. Vamos lá para a próxima pergunta. Não se identificou, mas diz, as cirurgias de varizes têm cobertura pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ou só em clínicas particulares? Tenho muitas dores nas pernas e veias saltadas. Tem cobertura pelo SUS, sim. Só que aí tem uma lista, mais ou menos, é como se fosse um cadastro por cidade e por estado. A Sociedade de Vascular, a Sociedade Brasileira, que a gente faz parte, tem um link que você pode encontrar o vascular em qualquer lugar do estado. Então você coloca o seu CEP, então, não sei, moro no sul. Então vou colocar o meu CEP e lá vai aparecer os vasculares mais próximos de mim que são credenciados. Então ela pode ir no SUS, o pessoal lá vai avaliar se o caso dela precisa operar as duas, se é caso de cirurgia de uma perna só, mas não é caso só de clínica particular, não. O sistema de saúde dá uma boa atenção nisso, sim. Olha que joia, significa que tem bons médicos no SUS e que você não precisa ficar aí sofrendo sem procurar a solução, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Minha perna começou a aparecer alguns caroços. Isso seria o início de trombose? Não, normalmente a trombose é um inchaço assimétrico. A trombose é justamente um inchaço e os caroços geralmente são a dilatação das veias, são diferentes. Pode ser varizes, aí sim, porque com alguma veia enraizando essa perna.
mas a trombose não. A trombose, por exemplo, entope uma veia aqui no meu joelho, vai inchar lá embaixo, porque o sangue vai de baixo para cima. O caminho do sangue é do pé para o coração. Então, se entupir uma veia aqui, que é uma veia poplítea, solear, como aquela moça mandou na outra pergunta, que é uma veia que fica nessa região, vai inchar essa perna e essa perna aqui não vai ter nada. É esse os sintomas e o sinal mais clássico. Agora, começou a encaroçar aqui, que é uma pessoa que trabalha muito em pé, muito esforçada, guerreira, trabalhadora, fica em pé. É aí sinal de varizes. Trata quando começa a aparecer os primeiros caroços, para não deixar crescer e aumentar. Perfeito. Próxima pergunta, então, da Samila, do Rio de Janeiro. Tive Covid-19 ano passado. Desde então, sinto muito cansaço e dores nas pernas, além da queimação nas pernas. Tem alguma relação com a trombose? Estou preocupada. Olha, a Covid tem muitas coisas que pode dar essa queimação. A trombose pode ser, sim. A dor muscular também é muito intensa, porque a Covid ela causa uma dor nos músculos grandes. Então, músculos das costas e os músculos da coxa, que são músculos grandes de grande energia. Então, pode acontecer sim. E também pode dar alterações nos nervos, as neuropatias. Então, um mês depois do fim da Covid, continua com essa queimação, esse mal-estar, é bom procurar ajuda, porque lesa muita proteína a Covid. Proteína do músculo, proteína do cabelo, proteína das unhas. Então, precisa interromper esse processo de lesão muscular e voltar a produzir, né? Produzir musculatura. Maravilha. Próxima pergunta, então. Gente, hoje estamos com tantas perguntas, eu estou muito feliz que você está participando. Muito obrigada, viu? Estou com alguns vasinhos e veias mais saltadas na perna. Tenho 23 anos e tomei anticoncepcional durante 7 anos. Devo me preocupar? Puxa, jovem ela, em 23 anos. Olha, com certeza, viu? Porque se você já está vendo a olho nu a lesão, imagina internamente. Então, às vezes, se você já está vendo o vasinho, é engraçado, você põe na internet, tem alguns desenhos de anatomia vascular, você vê aqueles bonequinhos que tem microvasos capilares. Então, muitos vasos a gente nem enxerga. Se ela já está vendo que tem lesão, é porque deve ter alguma coisa ali. O paciente muito jovem, 7 anos de anticoncepcional, tem uma expectativa de vida longa, uma hora vai querer engravidar, vai pensar em ser mãe, vai trabalhar além da conta, vai ficar muito em pé, precisa procurar enquanto ainda é vasinho, é pequeno e é jovem. Bora fazer a prevenção, quer dizer, nesse caso é uma prevenção pontual, porque já nem é mais tão só prevenção, né? Isso é uma coisa legal, Cláudia, porque assim, eu quando eu formei em 2004, esse ano faz 18 anos que eu formei. O que eu falava era totalmente diferente. Então a moça vinha lá no consultório e falava, não, 23 anos, deixa. Quando você tiver 50, você me procura que eu te opero, eu faço um tratamento. Por quê? Eu não tinha diagnóstico, não tinha aparelho de Doppler, não tinha Venvir. Então, o paciente ficava a vida inteira com as varizes. Hoje, com os métodos de diagnóstico, principalmente com ultrassom, a pessoa vem, 23 anos, vamos resolver o problema enquanto tem que estar pequenininho. É bem mais lógico, mas a gente não falava assim. Mudou totalmente o paradigma. Tá vendo? E a hora é essa. Não deixa passar essa janela para você não sofrer lá na frente. E a coisa ficar mais complicada, tá bom? Próxima pergunta. O sintoma de trombose só aparece nas pernas ou em alguma outra parte do corpo? Não, pode aparecer em qualquer parte do corpo. É que na perna é mais frequente, né? Então a gente fala mais dela porque é mais comum, é mais... Em outros órgãos é muito mais raro, né? Mas qualquer órgão pode trombosar, qualquer veia. Acontece sim. E aí os sintomas podem ser também muito variados, tudo pode acontecer na medicina. Mas a gente geralmente começa na perna, né? A gente mais ali. Tá, joia. Temos mais perguntas, né, meninas? Posso colocar mais uma ou ainda não? Vou fazer o seguinte para você. Se você tá com a sua dúvida e você não foi respondido, Cláudia, a minha pergunta era tão importante, não fica chateada não. Você pode mandar direto no Instagram do Dr. Fernando, que é o KF Vascular, tá? De Karen, que é a esposa do Dr. Fernando, que também é médica vascular, maravilhosa. KF Vascular. Pode entrar lá.
Se quiser fazer melhor ainda, liga e marca, vai bater um papo, vai fazer uma consulta no 11 2337 0185. 11 2337 0185. E mais informações no kfvascular.com.br. Muito obrigada, sempre uma alegria muito grande te receber. Volte sempre, dá um beijo nas meninas. Até a próxima, tá bom?